Olá, eu sou a Graziela Rocha, estou aqui para apresentar mais uma pré-aula dos primários. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal ADC Educacional. Esta aula vai estar completinha ali para você na descrição deste vídeo. Agora vamos para a nossa aula. A nossa lição de hoje é a lição número 12. Na casa de Deus eu aprendo a evangelizar. Nós vamos encontrar as passagens bíblicas lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 46 e 47, no capítulo 11, o versículo 25 e 26, e no capítulo 17, do versículo 1 ao 4. Sugestão de corim para a lição de hoje, né? O hino oficial do trimestre, A Casa é Sua, de Galerinha da Casa, e os hinos sugeridos para a lição, né? Que contém palavras que falam, né, sobre a evangelização. O meu coração era sujo, de 3 palavrinhas, O Segredo da Melancia, Pare, Pense, Siga Jesus, Plano da Salvação, e coloquei duas versões de hinos sobre o Plano da Salvação. Também tem a do Radicais Kids, que fala também sobre o Plano da Salvação, né, que tem tudo a ver com a lição de hoje. Professor, a nossa missão como Igreja de Jesus aqui nesta terra é evangelizar, é fazer discípulos, é ensinar novos convertidos. E isso não é apenas uma tarefa do Departamento de Missões ou do Departamento de Evangelismo. É uma tarefa de todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, né? A Igreja é o corpo de Cristo. E como o corpo de Jesus Cristo é vivo, né? Como um corpo, né? Um corpo é vivo e deve gerar vida e vida nova para outras pessoas, né? O ponto central da nossa lição de hoje, a grande missão da igreja é falar do amor de Deus para todos, né? Você deve frisar, né? Reforçar com a sua criança, professor, que o nosso papel, a nossa missão, né, o que nos foi confiado para a gente cumprir é falar do amor de Deus para todas as pessoas, né, para todos. A gente não pode escolher, para esse eu vou falar de Jesus, para esse não, né, porque eu estou brabo com ele, não vou falar de Jesus, não. Nós temos que falar para todas as pessoas, né? A criança, na aula de hoje, ela deve entender a importância de falar sobre o amor de Jesus, de falar sobre a salvação em Jesus para todas as pessoas, né? Como é importante nós levarmos uma palavra de amor, né, desse grande amor de Deus, que ele só quer o bem de todos, quer a salvação de todos, e nós só vamos encontrar a salvação, só alcançar a salvação através de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz. A criança, ela deve entender isso na aula de hoje. É muito importante que elas venham entender, compreender essa grande importância. O destaque bíblico para o nosso elevo espiritual, né, está lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né, o quão importante foi o sacrifício de Jesus por todos nós, né? Porque graças a isso hoje nós temos a esperança da salvação, a esperança de um dia ir morarmos no céu, porque a certeza nós só vamos ter o dia que a gente chega lá, mas enquanto esse dia não chega, nós temos a esperança de que nós iremos, né, nos encontrar com o Senhor nos ares e morar com Ele e ter a vida eterna. Professor, né, após receber os seus alunos com muito amor, muita alegria, né, fazer a sua rotina diária, né, conforme você já tem aí planejado, chamada, os louvores, a coleta da oferta, né, você vai precisar de uma folha de ofício para este primeiro momento, né? E também, para este primeiro momento, eu sugiro também utilizar o Plano da Salvação. Se você tiver o livro sem palavras, né, você pode estar utilizando também neste primeiro momento. Mas você vai dar uma folha de ofício para cada criança com o nome Jesus escrito no meio, né, ao centro. Então, essa atividade vai ser para nós aprendermos a falar de Jesus para as pessoas. Mas para a gente falar, nós precisamos saber quem é Jesus e o que ele representa para cada um de nós, né? Então, essa atividade vai ser para a gente
medir, né? Nós vamos medir o que as crianças sabem, né? Quem é Jesus para as crianças? O que Jesus representa na vida delas, né? Então, nós vamos poder medir o que elas sabem e corrigir, né, alguns erros. Né, nós podemos estar fazendo essa correção, né, levar as crianças ao verdadeiro significado de quem é Jesus, do que ele representa para cada um de nós. Então, nessa atividade, você vai incentivar as crianças, professor, incentive para ela ser sincera, né, elas responder com sinceridade quem é Jesus, né? Nós vamos fazer umas 3 perguntas, né? A minha sugestão, né, professor? É claro que se você quiser, você pode fazer só uma ou formular uma questão conforme, né, a sua sabedoria. Isso aqui é só uma sugestão. Você vai distribuir canetinha, lápis de cor, giz de cera, algo para suas crianças estarem escrevendo ou desenhando. Aquelas que não sabem escrever, pode estar desenhando, né, a resposta, né, para essas 3 perguntas que nós, professores, vamos estar fazendo para elas. Mas se a criança quiser, eu quero responder só uma. Amém, responde só uma. Pode escrever ou pode desenhar, mas tem que ser uma resposta sincera. O que ela acha tem que colocar no papel, tá? É o que está ali na cabecinha, no coração dela, ela tem que colocar no papel, com toda sinceridade. Mas o que eu penso é besteira. Mas a gente tem que saber, né, o que passa na cabecinha de cada um, o que ela acha, né, para a gente poder estar direcionando ela corretamente. Então, a sugestão é fazer essa seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Né? Como você apresentaria Jesus para as pessoas? Né? Como vocês, crianças, vão apresentar Jesus às outras pessoas? Né? E também outra pergunta: que situação especial você já viveu com Jesus? Né? Aí você vai cronometrar um tempo, dê um tempinho para elas desenharem ou escrever, né? Responder essa atividade. E após, né, todas finalizarem, você vai iniciar um diálogo, né? Vai mostrar quais são as principais características de Jesus, que Jesus é manso, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é gentil, né? Ele é sincero, ele é verdadeiro, né? E assim você vai mostrando cada característica de Jesus e como a gente pode falar dele para todas as pessoas. Mas também a minha sugestão é, nesse momento, nós estarmos reforçando o plano da salvação para as crianças, para elas, né, estarem memorizando, internalizando dentro delas, né, o plano de Deus para todas as pessoas, o plano de salvação de Deus para todas as pessoas. Então, primeiro, né, você vai mostrar o coração amarelinho para elas, que vai falar para elas que o amarelo ele simboliza o céu, né, é o lugar onde Deus está, e fale que Deus é bondoso, fale as características de Deus. Que Deus é bondoso, que Deus é generoso, ele é fiel, ele é justo, ele é amoroso, ele é santo e ele é puro. E se ele é santo, se Deus é santo, ele é puro, então lá no céu não entra pecado. Lá no céu não entra pecado. E o pecado, o que é o pecado? O pecado é tudo que desagrada a Deus, é tudo que vai nos afastar de Deus, né? É quando, aí você use expressões faciais, professor. É quando a gente tá lá pensando coisas, que não vai deixar Deus feliz, não. Ou quando a gente fala algo que vai entristecer Deus e vai nos afastar dele. Ou quando a gente vai fazer algo, né, que vai deixar o coração, vai deixar Deus triste e nos afastar cada vez mais, né? Então, dê outro exemplo para as crianças, professor. Sabe que é pecado também quando a gente pega algo escondido sem pedir para ninguém. Isso também é errado. Ou quando a gente briga lá com os coleguinhas, ou quando mentimos, contamos uma mentirinha, fizemos uma trollagem, né? Também não agrada a Deus. E muitas outras coisas, fazemos bullying com outras pessoas, né? Humilhamos os outros, os coleguinhas. Tudo isso
é errado. Tudo isso é pecado porque está deixando Deus triste, nos afastando dele cada vez mais, né? Todos nós pecamos. Você deve reforçar para os seus alunos que todos nós pecamos. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos. Mas como a gente pode se livrar desse pecado? Como a gente pode se livrar disso, se limpar deste pecado que a gente comete todos os dias? Somente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva para Deus. E por quê? Por que Jesus é o único caminho? Porque Jesus, mesmo sem pecado, ele se entregou para morrer em nosso lugar. Ele se entregou para perdão dos nossos pecados, para perdão dos nossos erros. E é o único meio de limparmos os nossos pecados, é aceitarmos o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós, né? É acreditar que o sangue que Jesus derramou lá naquela cruz por cada um de nós, né? É acreditarmos nesse sacrifício dele. Aceitar o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, né? Somente através de Jesus, né, do seu sacrifício lá na cruz, é que nós vamos limpar os nossos corações de todo pecado. Nós vamos se desfazer de todos os pecados, de todos os erros. É só através de Jesus. E aí, depois que nós aceitamos a Jesus, que ele nos limpa, nos purifica, deixa o nosso coração limpinho, agora nós devemos, né, preencher o nosso coração com as coisas de Deus, né? Com as coisas do céu, né? Nós temos a esperança da nossa salvação. Quando o nosso coração está limpo, está puro, nós temos a certeza que um dia ele virá nos buscar, ele vai nos chamar para ir morar com ele, vai chamar nome por nome. Aí, se você preferir, professor, você pode falar o nome das suas crianças neste momento, né? Para que elas venham se sentir parte do que você está falando e se sentir parte do reino de Deus, se sentir parte de que Jesus também irá chamá-las, né? Então, você vai falando o nome das suas crianças. Ele vai chamar a Beatriz, ele vai chamar a Jennifer, ele vai chamar, e assim você vai falando, ele vai chamar cada uma pelo seu nome. Porque o nome de vocês agora está escrito lá no livro da vida. Está escrito e ele vai chamar cada um. Porque vocês aceitaram a Jesus. Vocês estão com o seu coração limpo de todo o pecado. Estão com suas vestes limpas. E agora, né, acreditando que Jesus vai vir buscar cada um de vocês. Porque Jesus agora, ele passa a morar, né, no nosso coração também. E quando agora a gente está com o nosso coração limpo, nós devemos agora crescer em Cristo Jesus. Nós devemos agora, né, conhecer Jesus cada vez mais, porque enquanto ele não volta, enquanto ele não nos chama para ir morar com ele, enquanto esse dia não acontecer, né, nós devemos ser como uma planta verdinha, bem plantada, bem regada, bem adubada, para crescer, para dar flores e também dar muitos frutos. Mas como, né, que a gente vai ser como uma planta, crescer e dar frutos, né? Com o nosso coração limpo agora de todos os pecados, de todas as coisas erradas, de todas as coisas ruins. Nós vamos agora preencher com as coisas de Deus. Com a graça, nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, né? Para que o nosso coração não venha ficar sujo novamente. Ele está limpo, mas agora nós temos que encher ele com coisas boas, para que ele não venha ficar sujo novamente pelo pecado. E aí, como é que nós vamos crescer? Você pode aproveitar para perguntar para as suas crianças como é que elas vão crescer em Cristo. Né? Isso aí é bom perguntar para elas interagir e para a gente, né, direcionar elas corretamente. Aí você vai falar, após a resposta de cada uma criança, você pode dizer, nós vamos crescer em Cristo orando. Porque quando a gente ora, nós estamos falando com Jesus. Nós estamos querendo ser amigo dele.
ser o melhor amigo dele. Quanto mais falarmos com ele, mais nós vamos saber do que ele gosta, né? Mais nós vamos ser amigo, mais nós vamos sentir o amor dele por cada um de nós. Lendo a Bíblia, aprendendo da sua palavra. Quando a gente lê a Bíblia, nós vamos conhecer mais Jesus. Conhecendo mais a Jesus, nós vamos saber o que lhe agrada, porque a Bíblia é um manual que vai nos direcionar para ir morar no céu, nos direcionar para a salvação, a vida eterna, porque ela vai fazer com que a gente venha conhecer a Deus, conhecer o que agrada e o que também não agrada a Ele. Ela vai nos mostrar as coisas certas para fazer, mas também vai mostrar os nossos erros, as coisas erradas que nós estamos fazendo e que nós devemos parar de fazer. Por isso que nós devemos cada vez mais, né, ler a Bíblia Sagrada. Indo para a igreja, nós vamos aprender a viver em amor, né? A viver em união com os nossos irmãos, a perdoar os nossos irmãos. Porque como é que nós queremos ser perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros, se nós não perdoarmos os nossos irmãos que estão próximos de nós? Então, indo para a igreja, congregar, viver em união com os irmãos, nós vamos aprender tudo isso. Aprender a perdoar, aprender a ter paz, a viver em paz, em comunhão com os nossos coleguinhas, né? E também vamos aprender a adorá-lo, porque lá no céu nós iremos adorá-lo eternamente. Então nós já devemos treinar aqui nesta terra. Nós estamos só de passagem, só treinando. Então nós temos que treinar, né? Como adorá-lo. E também nós aprendemos, né, a testemunhar. Aprender a falar do amor de Deus para as pessoas, aprender a falar o que Ele fez por nós na cruz, a salvação que nos alcança, né? Que nos alcançou através de Jesus. Tudo isso vai nos ajudar a crescer em Cristo como uma planta, né? Que no momento certo nós vamos frutificar, nós vamos dar bons frutos, nós vamos estar compartilhando tudo que a gente aprendeu e assim nós vamos estar dando os frutos, né? Essa é a parte inicial, a minha sugestão, né, claro, da parte inicial da nossa lição, professor. Vamos mais um pouquinho adiante, agora é o nosso Memória em Ação. O nosso Memória em Ação, eu não trouxe nada aqui impresso, mas você pode trazer o impresso, está lá em Marcos 16, no versículo 15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Eu não trouxe porque a sugestão de hoje é fazer as crianças investigarem. Você vai dizer para as crianças que hoje elas vão ser como os soldados de Cristo, que elas precisam cumprir uma missão muito importante e que para esta missão elas vão precisar da Bíblia Sagrada, elas vão precisar investigar na Bíblia. Isso. E aí você vai dizer, peguem as suas Bíblias. Sempre tenha Bíblias, né, na sua salinha, Bíblias, né, doações de irmãos, né, e deixe lá na sua salinha para que as crianças, eu não tenho Bíblia, eu esqueci, de repente tem um visitante que não tem Bíblia, você pode estar, né, fornecendo para ele no momento ali da aula. Então, peguem as suas Bíblias neste momento, que agora vocês vão ser soldados de Cristo e eu vou dar uma missão para cada um de vocês. Então, a missão é a seguinte: cada um de vocês deve encontrar o versículo que está lá no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15. Quero ver quem vai encontrar, quem vai cumprir essa missão por completo. Aí você, professor, você pode, né, escrever no quadro para estar facilitando para os seus alunos. Você pode dar dicas, direcionar. Olha, o livro de Marcos está lá depois do evangelho tal, está no Novo Testamento. Você vai dando dicas para as suas crianças para ser mais fácil de elas encontrarem. Também pode estar auxiliando, né, os menorzinhos a encontrar e também pode deixar lá no quadro para eles ver e procurar, né? Então você vai estar fazendo essa atividade. Após todos encontrarem, né, você vai
pedir para alguém, se as crianças quiserem ler, né? Sempre tem uma criança ou duas que querem ler, então você deixe ela ler o versículo bíblico e depois todos vão ler junto, né, em voz alta, repetir umas 2, 3 vezes. Por quê? Porque nós vamos estar usando este versículo, o versículo de memorização na história, durante a história bíblica, né, a contação da história bíblica, nós também vamos estar relembrando o Memória em Ação. Então, é muito importante, repita com suas crianças para elas memorizarem bem, porque no momento da história, elas vão relembrar, nós vamos relembrar e recitar o versículo de memorização. Vamos um pouquinho mais adiante, a nossa missão de hoje. A nossa missão de hoje é orar. Orar pedindo para que Deus, né, Ele venha nos ajudar a falar do seu amor para as pessoas. Mas eu já falo, mas nós devemos falar com mais ousadia, com mais coragem, com mais certeza, com mais convicção e confiança, com mais fé para as pessoas. Falar da salvação em Jesus para todos, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha colocar mais amor pelas almas em nossos corações. Nós precisamos amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo, ter mais amor pelas almas, né? Nós precisamos cada vez mais. O mundo hoje em dia está muito intolerante. A intolerância está muito alta, o índice de intolerância entre as pessoas, né? Então, nós devemos reforçar isso com as crianças. Ore para que suas crianças venham, que Deus venha colocar mais amor no coração delas, amor pelas almas, porque eles vão ser missionários, vão ser pastores, obreiros, né? Vão ser evangelistas, vão ser profetas do Senhor e precisam ter mais amor pelas almas, né? Já desde agora, né? Nós precisamos praticar já desde agora o amor pelas almas, pelas pessoas. Não fazer acepção de pessoas, mas aprender a amar, né? A amar aquele drogado, a amar, né, aquela pessoa que está ali necessitada, a amar o nosso próximo. Vamos mais adiante, eu trouxe a sugestão de atividades, né? Esse aqui é uma atividade que você pode estar dando como lembrancinha. A caixinha, ela fecha, né? Eu imprimi no papelzinho de visuais que eu tinha antigos, né? E deu super certo. Você pode estar imprimindo em cartolina. Aí você vai, só porque no molde não tem, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, não tem essas abinhas. Aí você vai ter que fazer as abinhas, tá? Vai ter que fazer na parte, ó, ela aberta, parece uma cruz, né? Então, a abinha em cima, embaixo e nos quadradinhos dos lados você vai estar fazendo as abinhas, que é onde nós vamos colar. A gente pode estar passando a cola. Deixa eu tirar aqui a cola para ver se eu consigo colar rapidinho aqui, para nós estarmos... Vamos ver, né? Vamos fazer aqui ao vivo, ver se dá certo. Passar a colinha para a gente estar finalizando a nossa caixa. A minha caixinha, já vou falar para vocês que a minha caixinha eu peguei e eu coloquei bala dentro, tá? Eu coloquei, já fiz como lembrancinha, tá? Mas se você quiser, você pode estar fazendo como atividade. Após passar a cola nas abinhas, eu vou limpar minha mão para não sujar as outras partes, nós vamos estar fechando a nossa caixinha, ó. Fechando, né? Depois de fazer as dobraduras, a gente tenta fechar aqui. Vamos fechar aqui bonitinho, vamos ver. Fechou. Opa. Meio atrapalhada aqui na minha colagem. A gente cola bonitinho. E depois a gente só coloca. Prontinho. Deixa eu colocar aqui em cima. Assim. E depois, deixa eu só terminar aqui a colagem. Colando
colou mais ou menos aqui o meu. Após a colagem, aí você vai fechar. Eu coloquei bala no meu e depois eu só coloquei uma fitinha. Deixa eu abrir aqui o meu. Eu coloquei essa abinha aqui, ó, para facilitar. E eu coloquei balinha dentro. Balinha para mim dar de lembrancinha para as crianças, para elas não esquecerem o plano da salvação, né? A evangelização, a forma mais fácil de estar evangelizando os outros. Quanto mais elas memorizarem, mais elas visualizarem, né? Mais elas vão lembrar, né, desse plano perfeito de Deus para todas as pessoas. Então, a sugestão, também tenho sugestão de pintura para trabalhar com as suas crianças na sala de aula. De pintura para estar pintando com as suas crianças na sala de aula. Deixa eu fechar minha cola aqui. A nossa curiosidade de hoje, após a colagem, fazer a sua lembrancinha, né, professor? Nós vamos para a nossa curiosidade de hoje, nós vamos lá para o país da Itália, conhecer um pouquinho, alguma coisinha sobre este país, né? País que fica lá na Europa, né, no continente europeu, e a sua capital é muito conhecida, a capital é Roma, né? Primeira curiosidade é que a Itália ela possui 95 províncias, 20 regiões, e nela é possível, para quem visita a Itália, é possível, né, subir o alto de um vulcão, também esquiar na neve e também relaxar num lago. Olha só quanta diversidade de climas, de lugares, né? Muita diversidade. E também aproveitar uma das melhores, né? Consideradas uma das melhores gastronomias do mundo. Segunda curiosidade sobre a Itália, que os vulcões são considerados também pontos turísticos na Itália. Muitos turistas vão visitar os vulcões. A segunda curiosidade, que a Itália é a segunda maior vencedora da Copa do Mundo de futebol. Ela conquistou 4 títulos, né? Terceira curiosidade, é um dos países mais visitados do mundo. E os principais destinos são a Roma, Milão, Veneza e Florença. Na Itália, possui mais de 3.000 museus, olha só. Além dos monumentos, né, turísticos para visitar, tem mais de 3.000 museus. Olha só quanta coisa tem para ver na Itália. Sexta curiosidade, existe uma fonte, essa é uma curiosidade muito interessante. Lá na Itália, na cidade de Abruzzo, no vilarejo, né, tem uma fonte de vinho tinto, sim, você não escutou errado, uma fonte, né, de vinho tinto, que ela funciona 24 horas por dia. E todas as pessoas que passam por lá, que visitam a cidade de Abruzzo, podem beber desta fonte, beber do vinho que jorra desta fonte. Sétima curiosidade, né, sobre os grandes artistas da humanidade, né, a maioria foram italianos, né, que lá em Florença, Davi de Michelangelo, em Milão, A Última Ceia de Leonardo da Vinci e muito mais, né, artistas, né, conhecidos. Oitava curiosidade é que lá em Milão possui uma lei muito interessante, uma lei que exige que as pessoas sorriam o tempo todo. Olha só que lei. Exceto, né, em funerais e em hospitais, você não precisa estar o tempo todo sorrindo, mas enquanto você estiver ali passeando por Milão, pela cidade, se não estiver num funeral ou num hospital, você vai ter que sorrir. Mesmo sem querer, você vai ter que sorrir. Tem uma lei que exige, né, que exige que as pessoas sorriam. E a nossa última curiosidade é que lá em Roma, né, como a maioria já sabe, em Roma fica a sede do Vaticano, onde fica o Papa, né, que é a maior autoridade da Igreja Católica. Agora nós vamos lá para o nosso Explorando as Escrituras. Para este momento, nós vamos precisar de um baú. Esse aqui é emprestado, né, aqui da produção, né, porque eu acabei esquecendo do meu feito de papelão, mas eu deixei ali na pasta, na descrição deste vídeo, né? Tá ali um passo a passo, né, mais fácil para fazer um baú de papelão para você, professor. Mas você vai precisar de um baú. Neste baú, você pode estar colocando, né, o plano da salvação,
ou se você preferir, nesse aqui não cabe, mas no meu ele entrava, né? Uma cruz. Tudo isso eu deixei ali, né, no moldezinho. Você pode também estar colocando, né, um mapa mundi, né, o globo, um coração para a gente vai falar do amor de Deus. Nós também vamos precisar de Jesus, né? Eu sempre carrego muitas coisas. Às vezes, no momento ali que você está explicando, né, a história bíblica, talvez você não use aquele visual, mas é muito importante a gente já ter em mãos, né, para a gente estar usando. Os 12 apóstolos, mais as mulheres e outras pessoas que, né, foram usadas, né, foram discipuladas e também estão encarregadas dessa grande missão, que é evangelizar, que é levar, né, o amor de Deus, o conhecimento do amor de Deus a todas as pessoas. Então, para este momento, nós vamos estar precisando disso. Mas também eu sugeri também a coroa, né? Você pode estar colocando dentro do baú a coroa. Mas hoje eu vou colocar o meu plano da salvação de coração, né? Ou você pode estar colocando a Bíblia também, né? A Bíblia, o Evangelho, né? Você pode estar colocando. Aí você vai ver como é que você vai trabalhar com as suas crianças, professor. Tem várias formas de você estar iniciando esta história bíblica. Mas a minha sugestão, você vai mostrar o baú para as crianças, né? Você vai mostrar para elas e vai dizer assim: imagine, crianças, que vocês encontraram um tesouro muito precioso. Aí você vai ao redor, vai pertinho de cada criança e mostra. Vocês encontraram, imagine, esse tesouro muito precioso. Só que esse tesouro, ele pode salvar as pessoas. Ele pode levar a salvação para as pessoas. E aí? Você pergunte para as suas crianças, professor, e será que vocês guardariam esse tesouro só para vocês, né? Só para vocês, deixando as pessoas morrer sem ver e sem conhecer? Ou vocês mostrariam para que todas fossem salvas? O que vocês fariam? Você pode interagir com as crianças nesse primeiro momento. Dê um tempinho para elas responderem, para elas pensarem. Pois é, o Evangelho de Jesus Cristo, aí você pode estar abrindo, aí conforme, né, a sua vontade, eu vou tirar aqui o plano da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, o plano de Deus, o plano da salvação de Deus é como um tesouro, né? Você pode mostrar a Bíblia também, é um tesouro. Quando ouvimos falar do seu amor e o aceitamos em nosso coração, nós recebemos um grande presente, o presente da salvação, a vida eterna ao lado de Deus. Olha que presente maravilhoso, que presente lindo nós recebemos com esse lindo tesouro, que é o Evangelho de Jesus, né? Deus, ele é tão bom, você pode aí começar a mostrar. Deus, ele é tão bom que ele não quer, se você preferir, você pode usar, né, o coração amarelo que simboliza, né, o céu, que Deus está no céu, que mora no céu, simboliza neste momento, né, Deus, né, que Deus, ele é tão bom que ele não quer que nenhuma pessoa se perca, não quer que ninguém se perca, ele deseja que todos sejam salvos, né? Mas como? Como as pessoas aqui do mundo inteiro, elas conhecerão esse evangelho, esse tesouro precioso, se não tiver ninguém que fale, se não tiver ninguém que pregue? Como? Como pode ser isso? Aí você pode falar, pois é, por isso que o Senhor deixou uma importante missão para todos nós que somos a igreja, a sua igreja. Ele deixou essa missão tão importante para nós que somos o representante dele aqui nessa terra, que é espalhar, que é falar deste grande amor de Deus para todas as pessoas, né? Olha só, e como?
Aí você vai perguntar, professor, pergunte para as suas crianças, como é que a gente pode espalhar desse amor de Deus para todas as pessoas? Aguarde a resposta delas e vai complementando, né? Você fale, pois é, existem várias maneiras de espalhar o amor de Deus para as pessoas, para todas as pessoas, né? E uma dessas maneiras é a gente ser uma boa pessoa. A gente deve dar um bom exemplo. Isso é uma maneira da gente espalhar o amor de Deus. Porque nós somos o representante, nós representamos Jesus Cristo aqui nesta terra. Então, nós temos que ser uma boa pessoa. Outra forma, outra maneira de espalhar esse grande amor é praticar tudo que a gente aprende aqui, ó, no manual, na Bíblia Sagrada, tudo que a gente aprende nesse manual, nós devemos praticar, nós devemos fazer. Outra forma é ser gentil com as pessoas, ser gentil com um coleguinha que senta do nosso lado, ser gentil com todas as pessoas, com um coleguinha lá na escola, mesmo aquele coleguinha que é muito brabo, que está toda a vida te xingando, brigando, você deve ser gentil, porque você deve lembrar que você é representante, você representa Jesus aqui nessa terra. Outra maneira é ajudando os necessitados, ajudando quem precisa. E outra forma é contando a todos sobre Jesus. Nós devemos contar a todos sobre Jesus, sobre tudo o que ele representa para nossas vidas. Vocês sabiam que nós somos como um soldado, né? Como um soldado que recebe uma missão. Todo soldado do exército, ele recebe uma missão, uma tarefa para cumprir. E esse soldado, ele não vai descansar enquanto ele não cumpre essa tarefa. Enquanto ele não cumpre toda essa missão que foi confiada a ele. Ele só vai descansar depois de cumprir, depois de completá-la. E a Bíblia ela nos diz que a vida dos apóstolos também era assim. Eles receberam uma grande missão de Jesus. Eles receberam essa importante missão, que é também para nós, para cada um de nós. Essa missão também é para cada um de nós, nós que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, né? Os apóstolos também o aceitaram como seu Senhor e Salvador, né? Então, eles receberam essa missão. E nós também, nós hoje, aqui, vocês crianças, né? Você fala e reforça para suas crianças, professor, que elas também têm essa missão. Né, esta mesma missão que Jesus confiou aos apóstolos, também elas devem cumprir, né? E hoje nós já memorizamos, né, o versículo que mostra que missão é essa. Então vamos falar, né, o versículo, vamos repetir o versículo. Quero ver se vocês aprenderam, se vocês lembram mesmo, memorizaram o versículo lá de Marcos 16, versículo 15. O que Jesus falou? Qual foi a missão que ele nos deu? 1, 2, 3 e... Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Olha que grande missão. Essa é a missão dos soldados de Cristo. Essa é a missão dos apóstolos. Essa é a nossa missão como soldado de Jesus Cristo. Olha que importante missão a nossa. Olha só, ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho para todas as pessoas, para todas, não é só para os baixinhos, não é só para os altos, não é só para os gordinhos e nem só para os magrinhos, nem só para os brancos, nem só para os negros, nem só para os índios, os amarelos, né, os pardos, não, para todas as pessoas. Para anunciar, para falar do amor de Jesus para todos. Reforce, professor. Reforce que é para todos. É também para aquele amiguinho que está lá brigando, que te bate, que te xinga. Também é para ele também. É para anunciar sobre Jesus para ele também. É para aquela professora chata. Também é para aquela professora. E assim você vai dando o exemplo conforme o dia a dia das suas crianças. Porque elas devem visualizar como elas vão
estar praticando, né? Então, você deve levar para a realidade delas, né? Então, você, conforme a realidade aí da sua congregação, você vai levar, né, a aplicação dessa lição para a realidade delas, para a realidade da sua criança, professor. Essa é a nossa missão como soldado de Cristo. Os apóstolos, eles faziam viagens, longas viagens, eles iam para as praças, eles iam para as ruas, eles entravam nos templos, eles reuniam muitas pessoas para ouvir falar de Jesus. E as pessoas, elas chegavam tristes, desanimadas, mas elas saíam transformadas e muitos milagres aconteciam. Muitos milagres aconteciam. Por quê? Porque elas acreditavam. Fale para os seus alunos, professor, que ainda neste mundo existem crianças que nunca ouviram falar de Jesus. Existem pessoas que estão em dificuldade, estão tristes por nunca terem recebido uma palavra de amor, uma palavra de conforto, né? Uma palavra de Deus para a sua vida. E nós podemos mudar essa situação. Nós podemos mudar isso. Como? Como? Falando do grande amor de Jesus, né? Do grande amor de Jesus para elas. Aonde quer que a gente vá, nós devemos falar deste grande amor de Jesus, de Deus, por cada um de nós, né? Todos nós podemos falar deste grande amor. Todos nós. O que é importante é falar da salvação em Jesus para todos, né? Que nós vamos somente encontrar a salvação em Jesus, através do seu sacrifício na cruz. É somente através de Jesus que nós vamos encontrar a salvação, que nós iremos, né, subir aos céus e ter a vida eterna. Todas as pessoas têm essa missão. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, os idosos, todos nós devemos cumprir esta missão que Jesus nos confiou. E aí você, professor, na sua congregação, vamos colocar essa missão em prática com as nossas crianças, né? Você pode aplicar, levar essa aplicação, né? Combinar uma tarde, combinar um dia para estar fazendo esta prática de evangelização com as suas crianças, né? Entregando um panfletinho, falando uma palavra de amor, às vezes somente ouvindo, né? Tem pessoas que só querem falar, ser ouvidas, né? Então, quão é importante nós nos aproximarmos, né, das pessoas, nós levarmos a mensagem de amor de Jesus para todos. Aproveite, professor, após essa aula, após essa história bíblica, leve a sua criança a Cristo, né? Se tem visitantes, se tem alguém que ainda não conhece esse Jesus, não aceitou Jesus, este é o melhor momento. Leve a sua criança a Cristo, né? Ore por elas, interceda por suas vidas, né? E entregue tudo nas mãos de Deus, porque tudo está nas mãos dele, né? Embora nós, como professores, passamos por momentos difíceis, muitas vezes estamos por dentro desanimados, mas o Senhor, ele nos refrigera, ele nos renova todos os dias para nós caminharmos mais uma milha. Então, continue firme, professor. Espero que você tenha gostado da minha sugestão de aula, né? Aproveite, né, a sugestão e aplique aí na sua congregação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero encontrar vocês na próxima aula. Que Deus abençoe.